Olá pessoal, estamos de volta em mais PRFochado Talks aqui. No episódio de hoje, meu querido amigo Diogo Oliveira. Vamos bater um papo aqui bem legal, um cara que virou um parceiro muito forte nosso e a gente cresceu não só na nosso trabalho dentro da radiologia, mas também fora dela. E vai ser muito bacana poder bater esse papo aqui com ele e a gente trocar essas ideias, conversar bastante. Diogão, muito obrigado pela presença aqui, tá? Eu que agradeço, irmão. Giovanni, mais uma vez aqui conosco. Vamos agradecer ao Diogão, que além de excelente profissional, é nosso amigo, companheiro de resenha e de uma cervejinha mais escondido, por favor. Valeu, Diogão. Obrigado. Vamos trocar esse bate-papo aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos embora, vamos falar do que... Com certeza. E, galera, início do programa, sempre isso aí, dá logo o like pra gente não esquecer, compartilhe, se inscreva no canal para que essas informações cheguem a mais pessoas, para que a gente consiga crescer mais ainda na plataforma. Isso é importante para o nosso projeto. Então, muitas vezes, uma palavra aqui pode fazer uma diferença grande numa profissão, num colega que está começando ou querendo uma determinada informação. Então, compartilhe o máximo possível dessas informações para que a gente possa cada vez mais crescer e se multiplicar nessa rede, tá bom? Diogão, início do nosso bate-papo aqui. O que é que você pensa hoje em termos de odontologia? O que é que lhe fez escolher essa parte de mudar o sorriso das pessoas? O que te motivou a buscar isso dentro da sua profissão? A minha história foi muito parecida com a sua, não sei se vocês sabem, mas minha mãe é dentista, né? Sim. Então, na época, eu cresci dentro do consultório da minha mãe. Então, mesma coisa que eu. Eu estava ali dentro, não sei se seus pais, sua mãe é clínica, alguém em clínica ainda? Minha mãe sua mãe clínica ainda até hoje, né? Não, minha mãe já aposentou na pandemia. E eu vivi crescendo e vendo aquela situação onde as pessoas entravam com medo, né? Na época era muito pior do que até hoje, né? Eu brincava com minha mãe, às vezes falava para ela assim, nossa, hoje, né? Brincando nos dias atuais, falava assim, nossa, a odontologia que você exercia é completamente diferente dos dias atuais. Mas lógico, isso tudo como uma sátira, mas eu presenciava em loco vamos dizer assim, a dor, o trauma, né? Vamos dizer assim, a insatisfação dos pacientes, isso eu estou falando dos anos 90, Sim. Né? Parece que foi ontem isso. E eu via completamente como era esse processo aos pacientes saírem da sala. Então eu pude vivenciar isso e muitos dos pacientes da minha mãe que me viram com 5, 6 anos eu trato hoje. Então também é um fator de alegria até para os próprios pacientes. Muitos dão muitos depoimentos, choram na recepção por ter vivido esse momento também. E foi por conta disso. E eu na época que fui escolher, né, o que eu ia fazer entre odontologia e eu também gostava muito da área de exatas, sempre gostei da área de exatas. O que me pesou muito foi a qualidade de vida que minha mãe tinha. Então minha mãe era sempre a pessoa que buscava mais na escola, estava sempre no almoço. Meu pai sempre presente, mas durante a semana não, porque às vezes viajava mais, o trabalho era mais distante. E aí acho que foi o conjunto dessas informações que quando eu fui prestar meu vestibular, eu não tive dúvida, o que você vai fazer? Odontologia. E aí quando a gente começa a exercer como profissional, a gente começa a viver parte de mudanças de vida das pessoas, né? Então, hoje a gente brinca que a odontologia atrás, ela tinha essa pegada onde os profissionais faziam tudo. Lógico, as limitações que existiam na época, enfim. E a gente passou por um período que provavelmente foi a época que eu estava na graduação um pouquinho antes, onde a odontologia se passou a ser uniespecialista. Aquele multi-especialista. Então a pessoa virava protetista. Aquilo ali. Então o paciente ia para fazer o canal, para um profissional, saía, ia para outro consultório. Não existiam essas clínicas multidisciplinares como tem hoje. Fazia a prótese em outro, então, vamos dizer assim, o encanto desse paciente, ele ficava diversificado. A coisa era tão de especialista, isso eu vou puxar aí para minha vivência, minha realidade, que tinha a clínica de odontopediatria da Graça, onde minha mãe trabalhou juntamente com vários outros profissionais. Eram, salvo engano, 7
odontopediatras, mas você tem uma clínica de 2 andares, 3 andares, um prédio, que só tinha odontopediatra. Então era uma coisa assim muito nichada, né? Uma coisa muito específica. Meu pai era o único ortodontista. A pessoa dizia assim, poxa, Joel, você é esperto, né? Ficou num prédio onde só tinham 7 odontopediatras e você era o único ortodontista, né? Então acabou recebendo ali, né, toda aquela... E aí depois a coisa foi diversificando, mas a clínica começou como clínica de odontopediatria da Graça, né? Então, o que você falou faz muito sentido, né? Existia uma especificidade muito grande em cada especialidade. Então, o cara era formado naquilo ali, ele só fazia aquilo ali. Então, o cara é uma criança, ia lá para a clínica de odontopediatria na época para poder fazer o atendimento. E ali, se precisasse fazer alguma coisa, tinha que ir para outra clínica, outro local, e ali a coisa ia acontecendo, né? Então, hoje é muito mais amplo esse caminho, né? E como é que você vê hoje, Diogão, a vivência hoje dos dentistas que você trabalha hoje na pós-graduação, você tem um curso de especialização, como é que você vê esses profissionais atuais? Eles são diferentes daqueles que você trabalhou na época que você era dentista, quando você começou na sua graduação? É difícil, é igual comparar Neymar com Pelé, eu falo, né? Eu brinco muito. A geração, ela vem mudando e é importante que a gente entenda isso, sabe? Hoje, a gente vê que tá mais difícil, né? Os próprios professores de graduação, eles falam isso no sentido de que o nosso comportamento, ele tem que acompanhar esse cenário. Então, a gente percebe que alguns pontos, eles não são levados com uma importância tão grande, né? No ponto de vista, por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa bem básica. Hoje, quando a gente fala que a gente vai ter um curso, né, no nosso dia a dia, aí o curso, geralmente, ele tem o horário ali ritual de 8 às 12 e de 14 às 18. Certo. Os alunos, se a gente tem 12 alunos, 2 chegam às 8. 5 chegam às 8h30, 9 chegam às 9. E a geração hoje, lógico, a geração é uma geração que tem acesso à tecnologia, que tem acesso a muita informação a hora que quer, e a gente sofreu essa mudança. É importante a gente acompanhar que essa geração tem esse lado negativo, mas também tem outros lados positivos. Tem muito mais informação também por outro lado, muito mais acesso, muito mais traquejo em conduzir algumas conseguem pegar duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente percebe, e é importante a gente, quando está nesse processo, a gente tender a ir até como dentista mesmo dentro da clínica diária. Quando a forma como a gente tem que atuar frente a um paciente de 60, 70 não pode ser frente ao paciente de 30. A forma como você conduz uma conversa, como você conduz um planejamento, como você conduz uma venda de tratamento. Sim. Quando você contrata um dentista para poder trabalhar com você, a forma como você vai explicar, como você vai trazer. Eu consigo perceber que se você não se moldar ou não se adaptar para essas diferenças, é uma coisa que você vai ficar dando martelada, murro em ponto de faca. Entendi. Porque a forma de comunicação ela muda. Entendi. E aí isso impacta muito nesse cenário. E agora, logo no início, eu já vou tocar logo fogo no parquinho. Eu sou desbloqueado, você sabe, então... O que você que vive e vivencia isso, o que você poderia falar de trabalhar com PRF, com agregados plaquetários? Eu não devo ser a melhor pessoa para falar disso. Eu tenho uma experiência, mas não tão vasta como dizem aí nas ruínas de Salvador, que é o meu esposo, que é o professor Arthur Oliveira. Mas é isso, eu fiz de propósito essa pergunta. Isso então, mas a gente vem acompanhando os casos ao longo do tempo. Ele tem uma vasta experiência muito maior do que eu, mas o que a gente enxerga é que os agregados plaquetários, né, os agregados sanguíneos, eles vieram como uma fonte de trazer uma nova abordagem para a odontologia. E o que a gente vê no mercado é onde as pessoas querendo substituir uma coisa da outra. O importante é você entender exatamente a indicação. Então, para alguns cenários clínicos, você já tem materiais e técnicas que são consagradas na literatura e não precisa inventar, cara. Mesmo a gente entendendo
o benefício, às vezes, que isso vai trazer, e para vários cenários eles são super benéficos, mas às vezes a gente tem que entender que nem sempre ele será, como tudo na odontologia, né? Não é 100%. Odontologia é biologia, é umas ciências, né, que não é 1 mais 1 são 2, né? Então, a gente precisa entender isso, e o PRF ele traz para a gente cenários muito positivos no ponto de vista de, vou citar um exemplo, o que a gente experimentava antes, os problemas das reconstruções tridimensionais ósseas, era uma coisa que a gente todo mundo ficava com medo, era uma coisa que acontecia com muito mais, vamos dizer assim, ser redundante, recorrência. E com a utilização dos agregados para a melhora da cicatrização, principalmente do tecido mole, para uma concretização de um fechamento de tecido, isso trouxe um avanço gigantesco. Não é à toa que os principais nomes do mundo que atuam nesse tipo de técnica, eles sempre associam com o PRF. Não exclusivo, mas sempre existe uma associação. Então hoje eu vejo como dentro das reconstruções ósseas, quando a gente fala de PRF, as reconstruções teciduais, um coadjuvante importantíssimo para esse cenário de tratamento. Então, Giovanni, o que você acha, né, puxando essa conversa do PRF para o cenário aqui do nosso bate-papo hoje? Rapaz, o que acontece? A gente lê muito, a gente estuda muito, né? Porra, Diogão e Arthur, Ave Maria, pô, os caras estão em outro nível. Arthur já tem doutorado, você já terminou o seu também, não foi? Não, nem comecei ainda. Mas tá lá na fase. Então, assim, o que é que eu vejo, né? O que é que a gente tem em literatura? Se você for pegar, você tem níveis de preservação. Por exemplo, falando de preservação alveolar. Preservação alveolar, os estudos, vários deles concordam no seguinte. Você tem o que mantém mais osso, certo? O que mantém mais tecido. Então, preservar o alvéolo é toda a estrutura óssea e gengival, certo? Toda a estrutura dos tecidos circunjacentes ao dente. E o que é que você tem de melhor em perda de volume? Seria biomaterial com uma membrana para separar ali o tecido ósseo do tecido conjuntivo. Aí, em segundo lugar, ele apresenta o biomaterial isoladamente, sem membrana. Terceiro lugar, ele apresenta o PRF. E quarto lugar, nada. Só que alguns desses estudos colocam essa diferença com um valor de P significativa, estatisticamente significante. E outros não. Então, assim, existe margem para discussão. E aí a minha discussão e o que eu acho é o seguinte. Você falou e você pontuou uma parada que eu concordo gênero, número, grau totalmente. Que é o seguinte. A gente usa como agonista e tem muita gente querendo substituir uma coisa consagrada por técnica nova. E aí eu coloco em questionamento uma coisa que eu sempre falo. A técnica é e sempre será soberana ao material. Qual é a técnica? Quando eu falo de técnica nessa questão do PRF, eu falo da técnica cirúrgica do procedimento de preservação alveolar. Ou seja, qual é o procedimento de preservação alveolar? Anestesia, exodontia, remoção de qualquer tipo de tecido de granulação, lavagem, limpeza e desinfecção do alvéolo e utilização de algo para manter o arcabouço. Então, essa é a técnica. O biomaterial, se você for na literatura, existe diferença. Como você falou, o PRF ele tem um valor comprovado e na sua prática clínica de que ele vai ajudar a melhorar a cicatrização de tecido mole. Por quê? Porque dentro do PRF a gente acha fatores de crescimento celular. Fatores de crescimento celular que tem todos no PRF, mas todos voltados e focados em fibroblasto. A gente não tem produção do único fator de crescimento que vai estimular crescimento ósseo, que é BMP-alfa. Então, se a gente não tem BMP, a gente não tem incitação da regeneração óssea. E aí a gente vai procurar em outras técnicas, literatura de outros professores, publicadores. Existe técnica aí utilizando medula óssea de osso gnato, né? Então existem essas outras que prometem
trazer para dentro desse processo do PRF o processamento com a presença de BMP. Então, o que é que eu acho legal? Todo mundo ter a consciência. O PRF não vai salvar minha vida. O que vai salvar minha vida é operar que nem Diogo e Arthur Oliveira. Entendeu? Então, o que vai salvar a vida é a técnica, é você executar a técnica à risca. O biomaterial, se você faz um protocolo de PRF, tá na literatura, ele vai te recompensar. Mas ele vai te recompensar se você seguir a técnica direito. Não dá pro cara tirar o dente, puxar o dente. Ao invés de curetar o alvéolo, ele passar a cureta parecendo que tá alisando um bebê. E esperar que o PRF vai fazer alguma coisa. Porque senão você vai abrir pro segundo estágio cirúrgico, vai colocar seu implante, você só vai encontrar tecidos de granulação e reabsorção óssea. Então, não dá para deixar na mão dessa galera o quê? E aí eu sei que vocês fazem um puta trabalho, vocês ensinam o cara. Ó, vai curetar um alvéolo, você tem que sentir a cureta gritando ali em contato com o osso. Você tem que ouvir. O cirurgião, o bom cirurgião, ele não tem só visão. Ele tem tato, certo? Ou seja, ele vai sentir a cureta contra o osso. E ele tem audição. Quantas vezes a gente bate no implante e a gente quer ouvir aquele barulho do metal contra metal? Então, o meu questionamento grande é isso. Para quem delega ao PRF uma função que é de quem? Cirurgião. É isso que, na minha opinião, não pode acontecer. Entendeu? O que eu enxergo nesse cenário é assim. Toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de técnica, né, principalmente aí vamos voltar para essa demanda que a gente está, que é a parte de enxertias ósseas, seja ela qual for, se for reconstrução, preservação, enfim. Tudo parte do primeiro princípio, que é a primeira correta indicação. Hoje eu vejo que as técnicas elas têm sido ensinadas e os alunos vêm querendo aprender de uma forma tão rápida e simples, e que existem pontos cruciais para que a gente tome decisão de qual técnica, de tipo de enxerto, não do tipo do material, mas o tipo de técnica que a gente vai usar para essa situação clínica, seja ela qual for. E aí você precisa entender dos materiais. Por exemplo, o material que tem origem bovina, o material que tem uma origem sintética, o material que tem uma origem autóloga, o material que tem origem xenógena, enfim, qualquer que seja, existem diferenças entre os próprios materiais. E quando você não entende isso, você não consegue entender o porquê que às vezes o seu resultado ele fica diferente de A ou B ou C, às vezes na mão do mesmo cirurgião. E uma coisa que aconteceu com o PRF, foi, isso o Arthur fala muito bem em aula, eu gosto que ele começa falando sempre isso, para polemizar, né? Você sabe que a gente às vezes gosta de causar também uma polêmica. É assim, o PRF, ele foi aquele tipo de cenário onde todo mundo quis dizer que tinha o seu próprio protocolo. Perfeito, é isso aí. E aí, isso por muito tempo, em vez de eles tentarem unir forças para ganhar e fortalecer e deixar uma coisa soberana na literatura, no mercado, não. A gente teve algumas frentes que brigaram durante algum tempo e que se a gente tivesse um pouco menos de ego, um pouco menos de empresa associada, enfim, a gente que está fora não consegue dizer o porquê, provavelmente a gente hoje teria sedimentado muito mais conceito. Para o caso de preservação alveolar, por exemplo, o porquê que não é indicado usar só o PRF? Para um cenário onde você quer manter um volume para uma abordagem tardia, por exemplo. Digo que extrair um dente, esperar em torno de seus 4 meses, 5 meses para poder a gente fazer a instalação do implante. O PRF ele tem um problema de ele ser muito solúvel. A reabsorção dele é muito rápida. Então, quando você opta usar o PRF para isso, a gente precisa mudar a técnica. Eu não posso colocar uma técnica de utilização de um biomaterial convencional, que são os materiais substitutos ósseos, para uma técnica utilizando a fibrina. A técnica ela é completamente diferente de execução. Por quê? Porque se eu pegar um rebordo e colocar 2 membranas de fibrina, eu preencho o rebordo. Mas se eu sei que eu tenho uma solubilização muito rápida, e a depender do tipo de fibrina que eu coloque, ela tem uma solubilização ou uma degradação mais rápida, tipo de concentrado eu falo. Se é um LPRF, se é um APRF, se é um APRF+, enfim, se é líquido, se não é. Isso vai demandar o tempo e como vai ser.
a forma como eu vou dividir o meu retalho, a forma como eu vou colocar a membrana dentro e fora. Eu preciso mudar a minha técnica. Só que o que acontece é o quê? O dentista aprende que acha que PRF é só tirar sangue, centrifugar e colocar do mesmo jeito como coloca o biomaterial e fala que a técnica não dá certo. Então é entender o ponto de vista, por exemplo, como que o meu material de PRF ele funciona, como o meu substituto ósseo de origem xenógena funciona e como o meu material de origem sintética funciona. Será que biologicamente eles funcionam da mesma forma? Será que tecnicamente eles precisam ser feitos da mesma forma? E aí quando a gente começa a entender uma coisa que vem por muito, né, como se fosse assim, por trás de que a gente enxerga na mídia, nas câmeras, enfim, é completamente diferente. Só que aí você não tem tempo de aprender isso durante 2 horas, entendeu? Esse que é o problema. Entendi. Perfeito, bicho. Então, basicamente essa celeuma aí. Eu gosto muito do papo com o Diogão, porque ele consegue ter uma didática tão incrível que com 2, 3 minutos ele conseguiu clarificar aqui o debate, né, sobre um assunto que de alguma forma gera alguma polêmica, né? Isso. E sempre vai gerar. Sim, com certeza. E aí eu vou puxar mais para sua praia agora, né? Falando agora de periodonto, né, de implante, por que hoje a gente tem tanta periimplantite, Diogão? Você acha que o problema... Eu gosto de polêmica. Então, os principais causadores de periimplantite somos nós mesmos, você sabe disso, né? Sim. Nós estamos colocando na boca dos nossos pacientes uma coisa que mudou a odontologia. Mudou a odontologia. Foi o que Fábio falou, né? Mudou a odontologia. Então a gente brinca que na odontologia a gente tem 3 Bs, né? Que é o Black, que desenvolveu as classificações lá do amálgama, Bonocor, que desenvolveu a adesão, e Brennemark, que desenvolveu a reabilitação. Então a gente fala que a odontologia é feita de 3 Bs. Sim. Foram 3 steps que a odontologia como se ela sobreviveu. São saltos gigantescos. Como um salto de inteligência artificial, internet, Wi-Fi, discada, sabe? A gente tem que considerar dessa forma. Né? Isso coisas disruptivas. E aí, os implantes vieram para esse cenário e o que aconteceu? Isso tomou uma demanda tão grande, você nunca pensou em que isso ficaria tanto tempo na boca e como é que a gente ia tratar isso. Então, muitos pacientes lá no meu consultório perguntam, agora eu vou fazer implante e eu vou estar livre pro resto da vida de dentista. Aí a gente brinca assim, o implante foi desenvolvido, existe sucesso, mas ele não funciona como dente. E a gente precisa saber que ainda estamos no processo de entendimento de como manter os implantes saudáveis na boca. Por quê? Os estudos que trazem para a gente 20 anos de acompanhamento, os implantes não eram feitos como os implantes que foram feitos há 10 anos atrás. Então você está sempre mudando. Então como é que eu vou usar isso como comparação? Não tenho como. As palestras mais cheias hoje de congressos de pontodontia são as palestras de periimplantite. Por quê? Porque ninguém sabe como tratar. E eu vou te dizer por quê. Porque as macrogeometrias das empresas elas mudam entre elas. E quando eu vou para uma palestra de periimplantite do professor A, eles mostram apenas tratamento da marca A. Só que não existe só aquela marca no mundo. Quando eu vou para a palestra do professor B, ele já não fala mais da A, ele só fala da B. E aí o implante que é diferente da A, será que eu trato do mesmo jeito? Então se a gente não tem essa padronização, é uma coisa que a gente está vivendo. E eu falo para os meus alunos, Arthur, a gente conversa muito com eles e fala assim, hoje, colocar implante, ela já não é mais diferencial, mesmo ainda sendo. O diferencial vai ser quem souber tratar o problema. Porque o problema está acontecendo. E muito. E aí a gente entra num processo que é o processo inicial, é básico, né? É uma doença. Então toda vez que a gente pensa numa doença, é uma doença básica, tratável. Só que a gente ainda não chegou num protocolo ideal. Então hoje eu vejo periimplantite e passa desde a parte dos enxertos ósseos. Viu? O tipo de material que eu escolho para preservar um alvéolo impacta nessa resolução desse implante 10 anos depois. Acredite. Isso tem sido mostrado na literatura. E falando nisso, né, com relação ao posicionamento, né, dos implantes, né, com essa mudança, né, como você falou, houve uma mudança dos tipos de implantes, a gente saiu do HE, passamos pelo HI e agora nós estamos no Cone Morse, e isso é
tem impactado também na longevidade dos mesmos e também do periodonto, né? Com Fala certeza, um pouquinho sobre isso. Com certeza. A gente vê que os conhecimentos, né, da periodontia envolvido dentro da implantodontia, né? A periodontia existe desde os primórdios da odontologia. Então, a implantodontia existe há anos 60, então, há 60 anos aí a gente vai fazer mais ou menos, né? Teve 50 anos, 2015. Então, mais ou menos 60 anos 60 aí. agora. É uma coisa recente. Então, a gente adaptou, a gente como periodontista, a gente teve que adaptar, e os principais conceitos básicos da periodontia são os que norteiam da implantodontia. Né? Então, assim, desde os cuidados básicos, aonde manutenção de higiene, tipo de tecido, qualidade de tecido, como manter esse tecido. E aí, a evolução dos implantes foi um benefício muito grande. Por quê? Porque os implantes eles sofrem de um processo biomecânico que os dentes não sofrem. Então, os dentes têm uma condição de reabsorver uma carga funcional muito melhor do que os implantes por conta de uma simples coisa chamada ligamento periodontal. Então, quando a gente começa a entender que o processo ele é muito mais básico do que avançado, aí a gente entende o problema mecânico dos implantes, que é como você citou. Começamos pelo HE. E por que que não demonizando o HE, mas o porquê que o HE foi o que trouxe tudo para a gente. Quando ele chegou no seu auge de sucesso, que foi sair da parte total para o parcial, do parcial para o unitário, aí a gente começou a enxergar alguns probleminhas que o HE tinha. Não é que o HE não é ruim, não. É porque ele tem alguns problemas que está inerente à conexão, inerente ao encaixe da prótese ali. E está tudo certo, faz parte do processo. Se fosse assim, a gente nunca tinha que ter evoluído da internet de escada para a internet hoje e satélite. Entendeu? Mercedes, alguns anos atrás, fabricava carro que só ia até 120 por hora. Então, acho que isso faz parte do processo, sabe? E aí, quando a gente entende a mecânica, que a mecânica do implante, ela basicamente está relacionada à distribuição de força e à manutenção estável da conexão do dente, que é o que vai receber tudo, o implante meramente é uma coisa anquilosada dentro do osso, que vai te possibilitar colocar o dente que é o que o paciente quer, que é o que você quer como ortodontista. E aí, como é essa força que vai ser gerada ali dentro, na região cervical, como o dente recebe. Por isso que a junção semente-esmalte do dente, ela tem aquela anatomia precisa, é onde a gente tem a inserção das fibras conjuntivas para proteger o osso embaixo. E o ligamento periodontal. Quando a gente tem uma estabilidade mecânica dos implantes nesse cenário, aí a gente começa a ter uma estabilidade dos tecidos ao redor, desde que eu trabalhe eles da forma correta. O que a gente não pode é achar que tudo que existe em dente vai existir em implante e nada vai mudar ao longo do tempo. Eu costumo falar com meus pacientes, o cara fala assim, a mesma coisa que você ouve dos seus pacientes. Pô, doutor, tal, e aí eu não preciso fazer implante mais nunca na minha vida? Aí eu falo, ó, eu nunca vi um implante durar mais de 50. Agora dente eu já vi. E aí eu falo isso pra galera, por quê? Porque existe uma grande expectativa que o implante é uma coisa maravilhosa. O que é uma coisa maravilhosa é um profissional bem habilitado. Ponto. Acabou. Técnica é soberana do material e sempre foi assim. Tem colegas que falam assim, eu uso marca de implante X e por isso meu trabalho não é tão bom. Eu falo, amigo, o trabalho é bom porque você bota pra fuder. Não é por causa do material. Ponto. Então, isso a gente tem que ser bem claro. E o paciente ele tem que entender, enquanto paciente, que se você busca tirar um dente que é viável para colocar um implante, você está tirando uma coisa boa. É a mesma coisa, o cara tem uma cárie e quer tirar o dente. É como se a pessoa tivesse perdido um pedaço do dedo e quisesse tirar o braço para botar uma prótese. Dentro de todo esse cenário, cara, as pessoas têm que entender que a implantodontia é muito jovem. Não dá para comparar a implantodontia hoje com a ortodontia, por exemplo. A ortodontia chegou no nível digital com a ortodontia muito madura. A implantodontia entrou no digital como uma ciência ainda muito precoce. É como se botasse um adolescente para dirigir um carro de Fórmula 1. Sim. Não é tão interessante assim. A implantodontia vai evoluir junto com o digital, por bem ou por mal, mas os fundamentos básicos precisam ser respeitados. Sim. O cara tem que entender de anatomia e de biologia. Nas aulas, quando a gente vai dar curso, etc., eu falo, cara, anatomia. Pega um cara para fazer um curso avançado, eu falo, desenho de retalho.
posição do bisturi contra o osso, sua incisão tem que ser única. Não é para ficar entrando com o tecido como se estivesse cortando um pão. Não existe isso. Cirurgia não existe isso. Então, assim, dentro disso daí, o que você acha da fundamentação dos conceitos básicos de biologia e de cirurgia da galera que está se formando agora e entrando na especialização? O que você acha? Como é que você acha que está esse cenário? Posso me colocar nesse papel? Por favor. Eu me coloco dentro porque, assim, quando a gente começa a viajar para congressos fora do Brasil, a gente começa a conversar com dentistas internacionais. Eu falo dentistas europeus, dentistas americanos, dentistas canadenses, que é o que a gente tem contato hoje. A odontologia que é ensinada aqui é diferente da odontologia que é ensinada na Europa, diferente da odontologia ensinada nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos usar essas 3 grandes potências aí. Aqui, a gente é ensinado para o mercado de trabalho e não para o processo biológico. Nos Estados Unidos e na Europa é o inverso. Por isso que o pessoal fala que a odontologia brasileira é a melhor tecnicamente falando do ponto de vista. Porque a gente é muito bom tecnicamente. Alguns se sobressaem porque, além de ser muito bom tecnicamente, são muito bons nos conceitos básicos do processo. E quando esse tipo de cenário consegue alcançar os principais palcos do mundo, o cara decola. É só você parar para ver. Em todas as especialidades, em todas no mundo, sempre vai ter um dentista brasileiro. Com certeza. Só que ele precisou se moldar à odontologia mundial. Não foi na odontologia nacional. A odontologia nacional ela é muito tecnicista. Tá tudo certo. É o nosso Brasil. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que quando a gente entende que esses problemas eles precisam ser entendidos, que são os problemas biológicos, eu me colo nessa sardinha, porque todos nós na graduação, nós não damos valores para as matérias básicas. Ninguém quer saber de patologia, de biologia, de ninguém. Todo mundo quer saber a preparar um dente, a fazer uma endo. Aí quando você começa a se tornar muito especialista, ou você começa a entender que a odontologia não é simples tecnicamente, aí você quer voltar lá atrás. Aí você precisa estudar lá atrás. Só que você perdeu a chance lá, né? Só que tá tudo certo. É parte do ensino, é parte do fundamento, é parte do processo de amadurecimento do profissional. Então tudo isso está envolvido. E geralmente os dentistas que focam nesse cenário lá atrás, eu gostei da biologia, eu gostei da bioquímica, eles geralmente não são bons tecnicamente. Sim, acontece muito isso. São os 2 contrapontos. Não é à toa que aquele dentista que se forma e já entra para uma especialização do mestrado, doutorado, pós-doc, quando ele quer no mercado de trabalho, se não é na área acadêmica, ele está perdido. E eu conheço vários. Que o cara sabe muito e, infelizmente, ele não soube juntar as duas coisas. E está falando que a odontologia não dá dinheiro. O cara sabe muito, está falando que a odontologia não dá dinheiro. Entendeu? Então, assim, é achar esse meio de caminho, que ao mesmo tempo que você tem que estar lá, você tem que estar cá. É lógico. Existem vários tipos de sucesso. Só que aí você precisa entender que a odontologia ela requer um processo técnico, mas ela requer um entendimento básico biológico para você pensar na longevidade ao longo do tempo. E aí é o que eu falo para os meus alunos, por exemplo, que falam comigo, professor, principalmente nos cursos de imersão, eu não consigo vender tratamento de implante imediato com enxerto de conjuntivo. Aí eu falo assim, sabe por quê? Porque quando você vende implante, você vende o agora, você quer aquele momento agora. O que você tem que vender daqui a 10 anos. É você falar para o seu paciente, como é que você quer que isso que a gente vai fazer na sua boca esteja daqui a 10 anos. Pronto, então alguns processos eles precisam estar internalizados dentro dos outros. Não tem como hoje a gente vender um implante, seja ela qual for, se eu não analisar um terceiro mole. Ponto. Hoje não tem como isso acontecer. Que é uma coisa que você fala muito bem. E é por isso que eu não abro mão de você estar em todos os nossos cursos de imersão em cirurgia guiada. Que vai estar agora, inclusive, na próxima turma, dia 6 e 7 de julho. Presente, com certeza. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Mas eu faço o convite. Aquele que não faz, me mostra a fotografia pré, radiografia pós-imediata,
fotografia nos próximos 3 anos, conjunto com a radiografia. É lógico que vai ter remodelação. É lógico que isso vai acontecer, é um processo biológico. Está inerente. Agora, quando você se protege, você se blinda, aí tudo fica diferente. Aí é o tipo de biomaterial que você usa para você fazer uma blindagem, é o tipo de enxerto gengival que você usa para fazer uma blindagem, é o planejamento digital para você explorar o melhor osso para poder fazer uma blindagem, é o planejamento protético da melhor seleção de pilar para você fazer uma blindagem. Então, você vai se blindando e aí você consegue garantir que com 10 anos vai estar igual como você terminou. E tudo isso que você falou aí está tudo ligado também ao planejamento. Tudo. Por isso que o planejamento digital está importante, porque na escolha do pilar já está no posicionamento do seu implante. Tudo. Que é o que vai dar o processo todo. Então, é um combo. É um aí, combo, né? é o que a gente brinca, a gente fala muito. Hoje, quando você vai, e eu faço isso com os alunos, você vê que os pacientes do curso vêm fazer aqui os exames com vocês, e aí a gente segura bem o aluno, porque seria muito legal a gente já fazer cirurgia guiada em todos os pacientes. Só que o aluno ele precisa entender como é uma cirurgia básica, o que ele precisa entender, porque a cirurgia guiada também vai ter os seus percalços ali, que podem acontecer. Lógico. E que se você ficar só refém à cirurgia guiada, como é que você resolve o problema? Cirurgia guiada não é cirurgia sem retalho, cirurgia, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa tomar conta. Sim, e esse combo, né? esse combo é importante no ponto de vista de que hoje, como a ortodontia, por exemplo, vocês falaram bastante com o Candice sobre isso. A ortodontia digital hoje já não é mais, já não se fala mais de um tipo de alinhador, de uma marca específica, não. Se fala tratamento de alinhadores. Seja ele qual for, você precisa entender uma mecânica básica e associar a mecânica básica ao alinhador, que é a mesma coisa do implante, é a mesma coisa da cirurgia guiada, do planejamento digital. Hoje a reabilitação implanto-suportada, ela tem um caráter para o hipotodontista, para o reabilitador, e que ele vai ter todas as informações quando faz um planejamento digital. Hoje no meu consultório, por exemplo, quando eu vou vender uma ortodontia, que a ortodontia seja a convencional, está associado ao planejamento digital. Perfeito. Eu acoplo no planejamento, no tratamento dele, o planejamento digital. Por quê? Porque o ortodontista ele vai saber que tipo de movimento ele vai precisar fazer naquele dente, se é a fio, que tipo de dobra ele vai precisar fazer dentro de cada movimento para poder ter uma previsibilidade maior. Entendeu? E em qualquer área da odontologia é assim. Por que na reabilitação não vai ser assim? Perfeito. Que foi o que você disse, seleção de pilar, posicionamento de implante, seleção de enxerto, mensuração de nível ósseo, que tipo de implante eu vou usar? Se eu vou usar um implante mais agressivo, com um travamento maior, um mais passivo, tudo isso. Enfim. Você está trabalhando ali, né? Já viu o médico fazer qualquer cirurgia sem ter 200 exames, velho? Não faz. Não faz. E todos os exames dão para ele uma condição digital. Por que a gente tem que ser diferente? É porque com a gente é tudo mais novo. A gente tem que entender que isso já faz parte da rotina. Não é novidade mais. Isso. E aí você falou de Candice. Candice, um beijo para você. Lembrei de triatlon, né? Porra, velho, eu tô aposentado. Enquanto o Candice tá em alta performance, eu já tô aposentado. Não, mas você foi um cara que já fez triatlon, já fez maratona. Já pedalamos junto, né? Já tive o prazer de pedalar com você. Mas fala um pouquinho aí de como foi a sua experiência. Rapaz, eu fui atleta, eu sempre fui atleta, né? Eu fui atleta desde novo. Então a minha vida no esporte, ela começou com 5 anos de idade. Legal. Eu fui nadador competidor dos 8 aos 18. Quando eu entrei na odontologia, 16 aos 15. Quando eu entrei na odontologia, eu ainda consegui participar de um campeonato universitário representando a Unime, mas não nadando na Unime, representando a Unime. E ali eu entendi que eu já estava velho para o esporte. Porque o esporte, quando você se dedica, e o auge de qualquer esportista é dos seus 13 aos 16. O auge. Se você vai ser esportista, para a sua vida, você tem que estar ali com 15, 16 no auge, que é o momento em que você sai do crescimento e você começa a ganhar força. Seu músculo tá... Você começa a ganhar força. Então aí você começa, se você realmente... Porque antes dos 16, 15, 16, o que demanda é técnica. É você aprender a técnica, e eu fui nadador por isso. Né? Então aí quando eu cheguei, aí eu brinco com todo mundo, quando eu entrei no triatlo, e eu entrei no triatlo por acaso. Eu saí da natação, né, parei de nadar com 18 anos, e fiquei, eu entrei no triatlo em 2012, eu fiquei até 2012 sem entrar na piscina.
2012 eu estava com 37 anos atrás, né? 2012, não, 12 anos 2012? atrás. 12 anos atrás. 13 anos. Eu estava com 20, 20, vamos botar aí 10 anos que eu fiquei sem entrar na piscina. 10 anos, sem pular na piscina. Só pulava para ficar na piscina, tomar cerveja, tomar um banho, mas para nadar. E aí o triatlo me revogou isso, porque eu tive uma lesão de virilha, jogando bola, tal, aquela coisa, fazendo vários esportes. E isso me privou de muitos esportes. E aí eu achei que eu já estava pronto para voltar a fazer esporte. Eu voltei, tive uma lesão mais séria, quase rompi a virilha. Eu fui obrigado a ficar 1 ano sem praticar esporte nenhum, 0. Caramba. E nesse meio do caminho eu encontrei o meu principal treinador durante a minha vida de natação. Alex, o nome dele. E foi na época que eu nadei no Vitória, quando Edivaldo Valério estava treinando para as Olimpíadas. Sim. Então eu nadava do lado dele lá. Valério. E aí ele falou para mim, aí conversando, tal, ele virou para mim e falou assim: pô, Diogo, eu tô treinando agora uma galera do triatlon. Você não quer ir lá, não? Aí eu falei: rapaz, que negócio de triatlon, tem 10 anos que eu não entro numa piscina, não quanto mais correr, eu falei, vamos lá, rapaz, não sei o que e tal. Aí eu tinha acabado de sair da fisioterapia, e a fisioterapeuta tinha me liberado. Ó, você, a partir de agora, você só pode fazer 2 tipos de esporte. Você só pode caminhar, porque é um movimento único e contínuo, numa direção, e você só pode nadar crawl, sem dar virada, sem nadar de lado e sem bater muita perna. Aí eu falei: pô, então eu posso fazer 2 coisas do triatlo. Beleza, liguei, tava treinando onde, não sei o que, fui. E aí começou a minha história no triatlo em 2012. E a minha história foi muito rápida, né? Porque eu entrei no triatlo em 2012. 2012 foi, eu fiz a primeira prova. E aí em 2013, foi mais ou menos agosto, outubro de 2012. Em 2013 eu fiz o meu primeiro Ironman. Em 2014 eu fiz o meu primeiro meio Ironman. E aí eu fiz na sequência 3 Ironman seguidos, né? E eu tive a honra, porque meu pai foi assistir meu primeiro Ironman em 2014, porque eu ainda não era casado, morava na casa dos meus pais. E aí meus pais me vendo naquela... que eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara muito dedicado. Então o que eu me disponho a fazer, eu não vou fazer 50%, eu vou fazer 90%, 100%. É isso aí. Ou eu entro ou não entro. E aí meu pai olhava, eu de madrugada acordando 3 horas da manhã, treinando 3 vezes por dia, trabalhando aquela confusão, dormindo 8 horas da noite para acordar, e meu pai virou para mim: meu filho. Aí quando ele me viu a primeira vez fazendo o meu Ironman e tal, com resultados expressivos até, aí ele me via nas competições aqui em Salvador, aí ele falou assim: eu vou te acompanhar. Beleza, aí foi me acompanhar para me ver. A gente foi para Floripa, né, lá em Jurerê Internacional, que é a prova do Ironman Brasil. Na época só tinha lá. E aí, na largada, ele me abraçou e falou assim para mim assim: se você completar a prova, ano que vem eu faço junto com você. Pô, que legal. E eu carreguei isso durante 11 horas. Eu fiz 11 horas e 30 e poucos. O primeiro Ironman. E aí eu carreguei isso durante a prova inteira. Aí quando eu cheguei, e aí durante o meu treinamento, né, teve uma coisa importante, que foi onde eu pedi minha esposa em casamento. Porque foi na época que eu estava no meu mestrado, e os principais treinos para a minha preparação, eu estaria no mestrado. Então eu tive que fazer esse treinamento sozinho. Eu tive que correr 2 maratonas na esteira. Eu tive que pedalar 180 km sozinho na estrada. E aí quem me dava o suporte era minha esposa. Porque ela estava tão dentro do processo. E aí eu falei assim: pô, nada mais justo do que uma pessoa que abriu mão durante 6 meses de uma vida social para poder estar ali junto comigo. Então eu acho que chegou o momento disso acontecer. E aí eu pedi ela em casamento na chegada do meu Ironman. Que massa, velho. E aí, 2015, aí meu pai estava completamente fora de qualquer atividade física. Aí a gente viajou para os Estados Unidos no mês de 2014, depois o meu Ironman foi em maio, a gente viajou em agosto. Ele comprou bicicleta, comprou tudo lá, trouxe. Em agosto ele começou a treinar em agosto e fez o primeiro Ironman dele em 2015. Assim, 8 meses depois. Do 0 ao Ironman. Caramba. Candido sabe disso. Ainda dá tempo, viu, cara? Candido sabe disso. Ainda dá tempo. Candido sabe disso. E aí eu falo assim: o Ironman, o esporte em si, né, seja ele qual for, ele é um processo de autoconhecimento pessoal. Sim. Então, se você vai fazer a luta que você faz lá, o taekwondo, se você vai fazer o ciclismo, é um momento que às vezes você está ali sozinho, quando você chega no seu êxtase ali, de você não estar aguentando mais, é aquilo ali que vai mostrar que você pode, entendeu?
Então, que aí você diz assim, agora eu tenho que ir aos 110%. Tenho que ir aos 120%. E é isso que faz. Que eu acho que eu posso. E aí é onde vai tudo na vida, até na odontologia. Por quê? Porque não é desistir, é saber que tudo vai ter dificuldade, bicho. Tudo. Vai perder implante, vai perder funcionário, vai não sei o quê, vai ter dor de cabeça com o paciente, vai ter. Só que aí você precisa saber que essas coisas vão acontecer com todo mundo, não é só com você. Porque quando a merda acontece, a gente pensa que é só com a gente, não é com todo mundo. E aí você começa a abrir a cabeça para esse outro universo. Só que Candi está no auge agora, pô. Eu já tive meu auge. E aí, em 2015, eu casei. 2017 foi minha última prova. E foi onde eu senti muito, porque a minha esposa sempre me acompanhou. Foi a primeira prova que eu fui fazer assim, de alta performance, que a minha esposa não foi comigo, porque ela estava com 8 meses. Nossa. Ela estava 1 mês de parir. E aí, eu estava treinado pra caceta para essa prova. Estava bem, muito bem. Tanto que meu pai foi fazer 2017 também. 2015 eu abri mão da minha prova, que eu estava treinado também. Falei assim, meu pai, eu vou fazer junto de você. Então eu nadei com ele, pedalei com ele e chegamos juntos. E aí 2017 eu bati no ombro dele e falei assim, ó, agora é você com você e eu com eu. Você vai fazer o seu negócio, eu vou fazer o meu. E nessa brincadeira, eu fui um dos primeiros dentro da delegação baiana, tá saindo da água, enfim, aquela coisa da natação. Entrei para pedalar, e aí o pedal lá, como são 180, você dá uma volta de 90, passa no público. Sim. E dá outra volta de 90. Quando eu dei a primeira volta de 90, bicho, eu não via ninguém conhecido, porque todos os meus conhecidos estavam na prova, e meu pai não estava ali, meu pai estava na prova, minha esposa não estava ali. Na hora que eu saí para a segunda volta de 90, eu falei, caceta, bicho. Aí você vê como é a cabeça. Aí entrou em... Entrei numa paranoia que eu, porra, eu tô sozinho, minha esposa se parir, eu tô na prova, sabe aquela confusão? Pronto, aí desconcentrou. 90 km pensando nisso é foda. E mais uma maratona depois. Você tem ideia. Como é, né? Como é a cabeça da gente dentro desse cenário. E aí depois minha filha nasceu e aí eu tive que aposentar, né? E aí as prioridades da vida mudaram. Quer dizer que eu tô fora? Não. Acompanho, vejo os campeonatos, tenho vontade de voltar, mas vai ter um momento certo. É o que eu brinco, todo mundo fala assim, triatlo vai existir sempre, ciclismo vai existir sempre, natação vai existir sempre. Só que o processo da vida, família, empresa, né, o que vai ser, você ainda não virou pai ainda, você vai entender o que é isso aí, você vai ver que aí as prioridades mudam. E aí quando muda, você precisa largar algumas coisas, porque aquela sua fase mudou. Eu aposentei do ciclismo, tem um ano e pouco. Eu brigo muito que a vida da gente são disjuntores. Sim. E a gente vai ligando e desligando ao longo do passar da vida, entendeu? É isso aí. Bacana, top, viu? Basicamente é isso aí que é mais. Mas fale das suas viagens agora. Ah, pô, aí viagem é outra. Cara, você passa 40 dias. É outro hobby. 40 dias nos Estados Unidos de motorhome. E quem me apresentou esse hobby? Fala um pouquinho aí. Quem me apresentou esse hobby foi minha esposa, né? Minha esposa é formada em turismo. Então que legal. Tem as mulheres. E aí, em 2013, a gente começou a namorar em 2002. Em 2013 a gente fez uma primeira viagem juntos, e aí eu já tinha percebido aquelas coisas, né? O quanto ela gostava de viajar. E eu entrei nesse universo. E as viagens de motorhome aconteceu porque quando eu tive a experiência de morar fora do Brasil, em 2008, fiquei 1 ano e meio quase morando fora do Brasil, morei na Austrália, e aí lá eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de motorhome. Lá é muito comum. E aí quando eu vi isso, eu falei assim, rapaz, que coisa bacana. Aí meus pais, quando foram me visitar, eu apresentei isso para meus pais, e meu pai falou para mim assim, isso vai ser o meu estilo de vida quando eu aposentar. E virou. Meu pai aposentou, minha mãe aposentou, 1 ano depois que minha mãe aposentou, eles compraram um motorhome hoje e viajando no Brasil e América do Sul. E aí a minha esposa, eu nunca tinha feito uma viagem de cruzeiro. Eu enjoo muito em barco, em ferryboat, em qualquer negócio de barco eu passo mal. Aí eu, rapaz, não vou ficar passando mal, cara, não vou, e vou ficar fechado dentro do negócio, não vou. Aí chegou o momento de a gente começar a fazer uma viagem de motorhome, planejar, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu só vou pro motorhome se você for pro navio. Pronto, aí teve que negociar. Eu falei, tudo certo. Tá bom. E a gente fez as duas no mesmo ano, né? Fizemos o navio no ano e o motorhome 40 dias no ano. E quando você vai para uma viagem dessa, você vai para curtir, é diferente de você viajar para outros cantos do mundo. Seja motorhome em qualquer lugar. Porque o motorhome ele não te apresenta o centro da cidade. Ele te apresenta realmente a vida de quem vive na cidade. Então, por exemplo, se você vai para Nova York, você não vai viajar para Nova York de motorhome. Você vai fazer todas as cidades ao redor dos interiores do estado de Nova York.
e não a cidade de Manhattan. Sim. Se você for para Miami, você não vai ficar em Miami viajando de motorhome em Miami Beach. Passando vai fazer outras cidades ao redor da Flórida. Flórida. Tanto que a gente fala que se você for colocar na balança, não existe o mais barato e mais caro de viajar de motorhome ou de viajar de carro e hotel, sabe? Só que quando você está de carro e hotel, não acontece o que acontece no motorhome, que é o transcorrer da viagem. Tudo que acontece no meio é uma surpresa. No carro não, você tem um ponto de chegada e lá você tem que bater e voltar, você tem que ir para um canto novo para dormir. E não, que é o que o Dilton acabou de perguntar, e você dorme na rua, não tem problema. Encostou ali, parou. Uma garagenzinha de motorhome lá Não específica. garagem de motorhome não. Na rua? Na rua. Imagina você na Pituba, lógico, uma viagem nos Estados Unidos que eu fiz, você encostando o carro ali no Manuel Dias, numa daquelas transversais do Manuel Dias, desligando o carro, acendendo a luz, esquentando sua comida no micro-ondas. Para as crianças é uma farra, porque não vive isso no dia a dia. Sim. Então é uma experiência única, porque quando chegaram da viagem, começou o ano letivo, e no encerramento do meio do ano, eles fazem algumas... Né, as crianças têm esses negócios, né, algumas apresentações, algumas coisas. E as minhas duas filhas desenharam motorhome. Que legal. Ou seja, é marcante. Com é uma certeza. experiência única, só que não é para todo mundo. Não, com certeza. Você não pode querer luxo, você não pode querer 100% de conforto. Então, se o seu estilo de viagem é para isso, não viaje de motorhome. Que vai ser Eu um nunca estresse. vou viajar de motorhome. Que vai ser um estresse. meu estilo de... Na cara dele aqui. Que vai ser um estresse, entendeu? Então, assim, É. eu falo muito isso. Viagem de motorhome Bárbara, não é se para você todo estiver mundo. assistindo esse episódio, você vai dizer... Ela sabe, ela fala assim... Mo, esse tipo de viagem não é pra você. Eu falo, não é para todo mundo. Não, mas minha esposa também achava que... Para minha mãe, eu achava que não era. Minha mãe sempre foi a mulher que ia toda sexta-feira no salão. Minha mãe sempre foi uma mulher que sempre se cuida. Não que não se cuida, mas se cuida bastante. Só que você precisa internalizar esse estilo de vida. É um estilo de vida simplista. É um estilo de vida de exacerbar, de mostrar para os outros que você tem. Não. Meu pai gosta de um bom vinho como você. Meu pai gosta de uma boa comida como você. Mas dentro daquilo que permite, que é possível, mas vive coisas que geram, provavelmente, quem não vive isso nunca vai viver. E eu digo para você, nunca vai viver. Nunca. Legal, legal. Aí muda o conceito, muda a forma como você enxerga as coisas, entendeu? Você começa a se enxergar muito além só do ter. Sim. Só do ter. Porque hoje a gente que vive numa grande capital é isso, né? A gente tem por conta do outro. Às vezes, para se posicionar, a gente precisa ter. Tá tudo bem. É o que cada um quer seguir. É respeitar o outro, entendeu? Saber que, porque fulano tem BMW e não tem, ou porque fulano tem, né? Dentro da realidade, enfim, porque fulano tem isso, eu não vou ter que... Não, você pode ter. Mas você quer ter para se posicionar? Você quer ter só para mostrar que tem? Ou você abre mão de ter isso e prefere ter dinheiro no bolso e fazer outra coisa? Enfim. Aí você começa a enxergar. Quando você começa a conviver com essa galera... Você abre a mente um pouco. Por quê? Porque tem muita gente que tem dinheiro pra caceta, mas fica 3 dias comendo uma bermuda. Entendeu? Então, Entendi. aí você começa a enxergar esse mundo. Outro... Aí você começa a enxergar, quando você vive dentro dessa sociedade, você começa a enxergar esse estilo de vida assim. E trazer pra sua e aí saber o que você quer. Aí como família você escolhe. É o que eu falo, eu recebo hoje pergunta pra caramba, não dentro do meu Instagram profissional, dentro do meu outro Instagram que vocês conhecem, que é o Papais Baianos lá. A galera pergunta pra caramba, viagem de motorhome, não sei o quê, E a primeira coisa que eu falo é assim, você tá preparado pra isso? Porque não é pra todo mundo. Tá vendo o negócio da bermuda? Nunca mais reclame do meu Vans, que já rodou 15 anos e vai sozinho até Paris. Nunca mais. Ele tem um tênis que ele anda em todo lugar. Ele anda com esse tênis. Esse mesmo tênis, né? É esse mesmo tênis. A gente tava Foi lá, Barcelona, Paris. a gente tava lá em Nazaré das velho. Farinhas. O cara parecia aquele tênis todo módulo. Ele tava com aquele tênis. Já faz a viagem sozinho. Mas daqui a pouco o tênis estava ele num congresso lá Com tênis. em Roma, com aquele Com tênis. É o mesmo tênis. Eu Essa digo, viagem que ele fez agora, ele não levou o tênis, não? Usei. Foi agora? Usei. Ele ainda não usou aqui no podcast que eu não deixo. Porque Porque ele vetou. É. Vetou, fica ali no consultório.
Aí tesoura, né? Aí não dá, aí não dá. Mas fale aí um pouco da sua postagem de sexta-feira. Aí é resenha, velho. Assim, vocês me conhecem, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de levar a vida mais leve, né? Então, assim, eu sou um cara que, ao mesmo tempo que eu estou me preocupando com muita coisa, mas eu tento não fazer com que isso atrapalhe o meu convívio do dia a dia. Então, eu sou um cara que eu prezo, não vou dizer que eu não gosto de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, mas eu prezo que o dinheiro não é tudo na vida, porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem vida. O Covid foi uma prova viva disso, né? Então, eu tento levar com mais tranquilidade e trazer, né, já que é dia de sexta-feira, todo mundo, né, principalmente a gente aqui na Bahia, pensa que sexta-feira já é o dia do happy hour, acho que no Brasil inteiro, né? Sim. A gente tem essa sensação que a sexta-feira é próximo do final de semana. E aí na sexta-feira eu prefiro sair um pouco da ontologia e fazer uma postagem mais... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mais light, tem gente que dá risada, tem gente que não dá, tem gente que fala assim, rapaz, você é muito corajoso para fazer. Mas é engraçado que isso está tomando uma repercussão tão grande que agora as pessoas, principalmente os colegas dentistas... Já fica esperando. Não, me manda, quando recebe alguma coisa que aparece no Explorado do Instagram, me manda, eu quero ver se você tem coragem de gravar isso. Eu recebi 2 essas semanas. E eu vou provar para quem me mandou que eu vou gravar. Misericórdia. Qualquer bicho, né? Isso E que vai aí dizer que eu sou. vira até indicação dos próximos. Não é isso que vai dizer que eu sou, pô. Só por causa de uma postagem do Instagram, eu não ligo para isso. Tem muita gente que liga. Não tem coragem de fazer. Eu não ligo. Por isso que cada vez mais o ciclo de amizade ele vai meio que ou diminuindo ou mudando. Eu não ligo muito para isso não, bicho. Eu sei quem eu sou, eu exercito meu trabalho lá no meu consultório com seriedade. E ali tem momentos que é divertido mesmo. Tá tudo certo. Aí a minha funcionária é uma das minhas que está mais comigo lá. Gosta do negócio. Já tem. Gosta da resenha. Gosta da temática. Eu já tive 2 vídeos que viralizaram. Desses foi. Eu tive um vídeo que teve mais de 2 mil encaminhamentos. Porra! Mais de 2 mil encaminhamentos. Então, assim, e não é com essa intenção, é mais para poder trazer tranquilidade. A galera dá risada, é mais no intuito, tipo assim, você quer assistir, ela fala assim, rapaz, Diogo é maluco, bicho, que cara é esse? E dá risada logo no grupo. E dá risada, entendeu? Tá tudo certo. E a resenha come, e às vezes eu entro na resenha e fico resenhando com o outro, tá tudo certo, eu aceito isso. Não tem problema com isso. É bom assim, tem que levar a coisa leve. Para algumas coisas vão ser ruins. Pode ser que para uma empresa, enfim, que olhe para o meu perfil e veja isso, mas tá tudo certo. Esse não é o meu foco. Se tiver que ser, a pessoa não vai deixar de me chamar, e se deixar por causa disso, tá tudo bem, é porque não era para fazer parte daquele time. Isso não é prioridade para você. Não é. Entendeu? Isso aí. Tá certíssimo. E é o que eu tento levar para minha família. Massa. É isso aí, galera. Bate-papo com o Diogão aqui. Maravilhoso, né? E foi muito bom porque a gente conseguiu entender um pouco mais de Diogo por trás da máscara ali, atendendo como dentista. E essa função aqui do nosso Talks, né? É trazer esse lado mais humano, esse lado mais fora dali do mocho, da luva, da saliva, né? Trazer aí o dentista por trás daquela roupagem que ele tem. E é isso aí. Diogão, antes de terminar, a gente tem aqui o momento imagem, né? Que é o momento que eu gosto de trazer, que você faça dentro de você aí uma imagem da sua vida. Que imagem seria essa que você teria? Aí depende do parâmetro que você vai analisar que tipo de imagem, né? Mas eu acho que a gente tem várias conquistas durante a vida, né? Assim, e aí a gente não consegue desmerecer nenhum nem outro, mas, né? Mas como muita gente faz parte de tudo isso, talvez eu acho que a construção familiar, a imagem de nascimento de filho, sim, eu acho que é o momento que você consegue entender. Você, quando virar pai, você vai entender o que é isso. Você consegue entender como que os seus pais se sacrificaram por você. Eu conversei isso hoje, ou foi ontem com alguém, eu não lembro quem foi, e eu falei assim, acho que foi hoje, quando você vira pai, você deixa de viver 100% a sua vida. Você deixa de viver, velho. Pode ser quem for. Com certeza. Pode ser quem for. Nem que você tire 20% da sua vida. Nem que você tire 20% da sua vida, mas você deixou de viver o 100%.
que antes era só para você. E você passa a viver pelo outro. Né? Então, assim, por uma pessoa. E aí você consegue entender o quando seu pai brigava com você, o quando seu pai fazia essas coisas, o porquê que... E aí vem a juventude, né? Não, que a gente vai passar como pai por isso. Mas você consegue dizer isso. Aí você consegue entender exatamente, se você fizer uma reflexão, tudo isso aí. Então eu acho que, se for falar para a imagem, é a imagem do nascimento das minhas filhas, entendeu? Que hoje eu me arrependo de ter feito vasectomia. Eu falo isso para todo mundo. Hoje eu recebi uma grávida lá para poder atender uma amiga pessoal. Não dei ideia para ele, não. E pai, Diogão, você faz filho, Diogão? E eu me arrependi de ter feito vasectomia, minha esposa sabe. E eu falo, se eu não tivesse feito vasectomia... eu acho que, não sei, acho que aí meio que passou o momento. Entendi. A minha mais nova já está com 5 anos, então provavelmente se eu não tivesse feito... 5 anos? Não, mas se eu não tivesse feito... Se eu não tivesse feito... Tem várias técnicas. Se eu não tivesse feito, eu acho que eu teria tido o terceiro filho. Sim. Mas porque eu acho que isso é... Essa vivência eu acho que é casa legal. Cheia, com todos os estão lá em casa. É legal. Eu vou dar um chihuahua pra esse bicho. Ele tá precisando de um cachorro não quero não. Cachorro não. Porque cachorro você tem que limpar o cocô a vida inteira. Criança, filho não. Filho chega com 4, 5 anos, você não precisa limpar mais mundo, entendeu? Cachorro é a vida inteira. Então, não, quem gosta, tá tudo certo. Eu adoro cachorro, mas só não tô no momento de ter. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu ver que eu tive a condição de colocar alguém no mundo, e aí essa imagem é a que me constrói hoje, é como eu vejo a vida hoje, entendeu? É o que te dá combustível. Essa questão de viver a vida mais leve que vocês falam, de eu ser um cara mais despojado que vocês falam, é porque a vida da gente hoje está tão corrida, todo mundo que conversa com a gente fala, porra, hoje há 24 horas não tá dando para mim. Todo mundo fala a mesma coisa. E eu não quero que as minhas filhas elas vivam essa agonia. Por isso que a gente tem índice maior de câncer, de doença, por conta da agonia. Então aí eu tento reduzir, a minha esposa tenta reduzir, e as viagens de motorhome servem para isso. Porque a gente se desconecta e vive nós 4. Massa. Valeu, galera. Beleza? É isso aí, viu? Que bate-papo maravilhoso. Pessoal, mais uma vez, obrigado por estarem até aqui. Se você está até aqui e não deu like, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Isso vai crescendo cada vez mais e transformando isso em uma grande locomotiva para que a gente consiga chegar em mais lugares. Valeu, obrigado pessoal e até uma próxima.